Alex Comedoria Regional, aqui é diferente. Avenida Joaquim Nabuco 463, Divinópolis, Caruaru. Fone 81 3721 8916. Centro Educacional Paulo Freire, educando na fé e no amor. Rua Haroldo Batista dos Santos, 17, bairro Santa Terezinha, Riacho das Almas. Fone 81 981199632. Edioran Jeanswear, Rua Dário Silva, número 20, Salgado, Caruaru, Pernambuco. Fone 81 99982 3106. Aviael do Gás, ligou, chegou. Rua Elizabeth da Silva, número 117, bairro Jardim Boa Vista. Fone 81 9987 9400 9217 5689. AMS, o ponto do jeans. Rua Rui Limeira Rosal, número 379, bairro Vassoural, Caruaru, Pernambuco. Fone 3722-3707. Divinos Burger, hambúrguer do chefe. Food Truck, no Alameda Caruaru, Rua Arlindo Porto, número 127, Maurício de Nassau. Delivery 081 99900 0754. Também em Palmares, Hamburgueria, Rua Conselheiro João Alfredo, número 115, ao lado da antiga prefeitura. Delivery, fone 99687-0381. E em Toritama, Hamburgueria, Avenida João Manuel da Silva, número 387, Centro. Fone 98902-8302. Rosângela Confecções, vestindo com alegria. Moda infantil, senhora e gestante. Feira Livre L, 138 Parque 18 de Maio, Caruaru, Pernambuco. Fone 81 3724 9373. Restaurante e Lanchonete Bom Jesus, Rua João Batista, número 35, Centro de Surubim. Fone 819-8226-5056. Arte de Menino Jeanswear, Rua Matias Sebastião Ribeiro, 32, Riacho das Almas. Fone 81 3745 1351. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter ou através do nosso site www.artedemenino.com.br. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Avenida Gaminon Magalhães, número 1710, Caruaru, Pernambuco. Fone 99801-5697, 9164-8767. Rodrigo Lourenço, especialista em consórcio. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. MS Assessoria Contábil, auxiliando seus clientes no crescimento e fortalecimento administrativo. Conheça nossos serviços. Agende já uma reunião através do telefone 81 99289 3227. Ótica Falcão, ampliando seu alcance visual. Rua Joaquim Manuel de Macedo, número 290, Salgado, Caruaru, Pernambuco. Fone 81 99562 1615. Somebody save me. Soon as I find myself, just come and take me and put me on the shelf. Anybody feeling lucky, think you're being lucky, calm down.
Vem Espírito de Deus e confirma no meu coração que eu sou amado, sou filho amado, que amado eu sou. Vem Espírito de Deus e confirma no meu coração que eu sou amado, sou filho amado, que amado eu sou. Que bom, Senhor, saber que sou amado, bem mais do que saber, desejo crer. Vem Espírito de amor, me convença de que sou filho amado, feito para amar. Que bom, Senhor, saber que sou amado, bem mais do que saber, desejo crer. Vem Espírito de amor, me convença de que sou filho amado, feito para amar. Então, boa noite a todos vocês. Estamos hoje iniciando o programa Uma História e um Chamado. Hoje, nesse dia especial, Dia dos Namorados, né? E muita gente aí deve estar curtindo essa noite, né? Você casado, você solteiro, que tem namorado, provavelmente, mas vá também vendo aqui, tem muita coisa boa, né? Convide aí sua namorada, um programa bom também para a gente aproveitar aí juntinho da namorada, do namorado. Boa noite, Ana Carla, por providência. Nós estamos aqui nessa noite especial para tantos casais. Estamos trabalhando para o reino de Deus e rezando pelos casais também. Muito bem, boa noite aos irmãos que aqui se encontram, boa noite que você que se encontra em casa rezando conosco. Que graça poder estarmos juntos nesse momento em que o programa Uma História Chamada volta depois de tanto tempo, né, trazendo novidade de experiência de vida através da vida do nosso convidado especial de hoje. Que você possa mergulhar nesse carisma através da sua vida, através do seu testemunho, mas muito mais do que Deus tem para falar com cada um de nós. Muito bem, deixa eu dar uma boa noite aqui. Já tem, né, Andréa Lucena, de Trapiá, Maria Amélia, lá de Patos, de Frei Miguelinho, Maria Lígia, né? Também Andréa Lucena diz: boa noite a todos da comunidade Jesus Misericordioso. Apresento minha família Lucena e o mundo inteiro e toda a comunidade de Trapiá. Obrigado, meu Deus, por esse programa, que é uma paz grande no meu coração. Então, muito bem. Maria Amélia, boa noite. Naldo, Carla, Padre Edson. E o cenário está muito bonito, né? De fato. Magno Pontes, sua bênção, Padre Edson, olha aí. Maria Lidinalva, Cida Lucena. Eu peço oração para meu esposo e meus filhos, Alexandre. Pois bem, Amélia antecipou aqui, né? Deixa eu apresentar para vocês que não conhecem, Padre Edson. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, na cidade de Jardim. Todas as quintas-feiras nós fazemos a missa, né, temática da misericórdia. Então, alegria. Hoje chegou o dia dele partilhar um pouco conosco. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite, né, por ter aceitado o convite, e que nessa noite a gente possa levar Jesus e levar paz a tantas pessoas através do seu ministério sacerdotal, através da sua oração também. Boa noite, Naldo, Carla, todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, todos os membros da comunidade Jesus Misericordioso, de Vida, de Aliança, os paroquianos lá da Paróquia Nossa Senhora das Graças que nos acompanham, todos os outros irmãos e irmãs
de outros lugares, de outras comunidades. É uma alegria poder estar aqui hoje para partilhar um pouco a vida, a vocação e a missão. Muito bem, nós estamos pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Você pode acompanhar em qualquer uma dessas plataformas, vai estar conectado conosco. Pois bem, sempre a história é um chamado, né? Não existe, tem que ter uma história, né, para um chamado. E o Padre Edson é natural de onde? Tem pai e mãe ainda vivo? Quantos irmãos tem? Coloque para as pessoas que estão em casa essa realidade sua de família, que é tão importante, que é tão necessário a gente ter essa partilha. Então, sei que muita gente até da paróquia, talvez alguns não saibam, né, de quantos irmãos tem, uns sabem, outros não, mas aí coloque, né, quantos irmãos são, né, natural de onde, para que as pessoas fiquem conhecendo. Muito bem, então Deus abençoe a todos que pediram a bênção, né, inicialmente. Então, a família é o segredo, realmente é o centro de tudo, não é? Da nossa vida, da nossa missão, de onde tudo brota. É um celeiro, realmente, onde brota todas as vocações. Então, minha família é relativamente pequena. Eu tenho 2 irmãos, um por parte de pai, que mora em Palmares, e um por parte de mãe, que mora em Tacaimbó. Então, eu sou natural de Palmares. Até aos 7 anos eu morei em Palmares, depois fui para Tacaimbó, não é? Meu pai e minha mãe então se separaram e convivi ainda com eles até os 4 anos de idade. Depois minha mãe então foi para Palmares, a cidade, depois para Tacaimbó, e depois de 7 anos eu fui morar com ela, mas sempre, todos os anos, ia visitar meu pai em Palmares. Mas no caso é o nascimento de Palmares. Sim, né? natural Nasceu de Palmares. natural de Palmares. Pois bem, deixa eu dar uma boa noite aqui. A Deda diz assim: boa noite, Padre Edson, sua bênção, né, Deda? Boa noite, Deus abençoe. Então, vocês podem também fazer pergunta para o padre, né? Façam pergunta para o padre e ajuda a gente aí também. Marina Gabriela, boa noite, povo de Deus. Boa noite, Marina. Gisele Maciel, boa noite. Maria Quitéria, faça bastante pergunta, Naldo. Olha, muito bem, você pode fazer também, Maria Quitéria. Aqui também nos acompanhando. Um abraço para Jonati aí, todo o pessoal dele, né? A gente vai falar um pouquinho depois da missão da Sagrada Família, Missão Católica Sagrada Família, família restaurada também, né? Boa noite, sua bênção, Padre, sua mansidão é conversão, né? Olha aí, tá vendo? Coisa boa, já está referenciando aí para um lado muito bom. Maria Aparecida. Então, o Padre já falou, né? Já apresentou a sua pequena família, né? Tem gente que vem aqui, tem 12 irmãos, cada um naquilo que Deus vai dando como graça. E a sua infância, né? Essa é uma pergunta que a gente faz. Era essa calmaria que colocaram aqui, ou era aquele menino traquino, buliçoso, teimoso? Não é importante, porque hoje a gente percebe em todas as pessoas que vêm aqui, a gente percebe assim, o ponto de equilíbrio lá na infância, né? E tem uns que vão ficando adultos e tiveram infância muito difícil, mas é muito importante até porque eu não sei se já pegou também uma época, naquela época, bola de gude, bola de futebol, mas enfim, diga aí como era a sua infância. Então, realmente é de nascença, viu? Segundo meus pais, meus avós, eu sempre fui calmo, quieto, reservado, e realmente a vida foi me dando cada vez mais Deus, né? Foi me dando esse equilíbrio, essa temperança através do dia a dia. Então, fui potencializando assim esta paciência, este equilíbrio, esta paz de espírito realmente, não é? E a gente constrói a cada dia esta paz. Então, era aquela criança bem calma mesmo. Vamos lá.
aproveitando que a gente está na infância, e uma das coisas que o senhor colocou foi a questão da separação dos seus pais. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Namorados, certo? E a gente sabe que o namoro ele vem de uma amizade, depois da amizade, se aí é de Deus e continua, tem o matrimônio, se constrói a família, enfim. Mas o senhor falou também que era muito pequeno, mas assim, durante essa infância, como foi a reação mediante essa separação? Foi algo que lhe marcou muito? Foi algo que, quando era ali pequena, ainda não conseguia entender muito? Foi tranquilo? Como foi? Para mim foi tranquilo, porque meus pais moravam na casa dos meus avós paternos. Então era muita gente em casa, não é? Tinha os primos, os tios. Então eu creio que desde pequeno eu nunca fui tão apegado, não é? Até hoje as pessoas, as coisas, eu me considero praticamente livre nesse sentido. Não que eu não ame, mas eu amo na liberdade, não é? Sem possessão. Tem pessoas que são bem possessivas, então eu não gosto disso. Então eu fui realmente, não é, acolhido quando minha mãe se separou do meu pai. Eu continuei até os 7 anos, como eu falei, morando com meu pai, e por estar com tanta gente em casa, meus avós, meus tios, eu não sofri tanto, não é? Eu me senti amado. E sempre eu tinha notícias da minha mãe, que mandava cartas, e assim eu cresci. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Com essa calmaria toda, com essa tranquilidade, lembra de alguma pisa que levou? Não. Sim, lembro, sim. Pronto, tá bom. Tá vendo? Não tem quem escape, né? Não tem quem escape. Por mais calmo que seja, criança é criança. Tem que levar uma... Mas hoje não pode nem tocar no menino, mas às vezes umas palmadas faz bem, né? Deixa eu... Aqui, já tem perguntas aqui, mas essa sua pergunta, Maria Aparecida, não vai ser agora não, senão você vai adiantar as coisas aí. Vou guardar para daqui a pouco. Boa noite, Deda. Boa noite, Helena Feitosa, né, de outro lugar, de outro estado. A Missão Sagrada Família, acho que é Júnior e Fernanda, né, se eu não me engano. E Família Restaurada, que é de Jonati. Então... A gente vai preparar agora, né? Antes das perguntas, a gente vai preparar aqui uma canção. O padre canta, viu? Essa é outra coisa que muita gente não sabia. Ele vai cantar com Ana Carla uma canção muito bonita, que ele foi quem nos motivou para cantar essa canção, que é... Somente em ti colocarei minha esperança. Essa é a primeira canção que ele vai cantar, entre outras, né? Entre outras. Então, você pode ir fazendo pergunta. Como música não é tão de improviso, a gente vai partilhando aqui. Mas antes tem aí Helena Feitosa. Ela é de Lagoa de São Francisco, no Piauí. Olha como está longe e tão perto pela TV da Misericórdia. Jane Fábia, meu querido Padre Edson, graças a Deus por ele em nossa paróquia. Jane Fábia, muito bem. Tenho certeza que nessa noite vai entrando muita gente aí, inclusive, né, a irmã lá de Piauí, de Lagoa de São Francisco. Pois bem, agora para quem nunca viu o padre cantando, vai ver agora. Capricha aí com Ana Carla, Padre. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti
eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu Vamos lá, outra vez. O lugar. pessoal de casa está gostando lá do começo. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti colocarei minha esperança. De novo, somente em ti construirei a Somente minha em casa. ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei Somente minha em esperança. ti colocarei minha esperança. Pois só em ti Pois só em ti minha alma achou descanso. minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude Pois só respirar. em ti eu pude respirar. Pois só em ti, Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. olha que música tão bonita, né? Que música tão bonita. Primeira vez que a gente cantou lá na missa, na hora da oração, a gente viu a força dessa canção. Este é o programa História Chamado, hoje com o Padre Edson Alves, né? Ele já falou um pouco, depois você pode acompanhar, depois se você não acompanhou, entrou agora, depois você procura no Facebook, no YouTube, você vai encontrar na íntegra. Mas, Padre, saindo da infância, vai entrando na adolescência, na descoberta, né, que a gente chamava de puberdade, na descoberta do corpo, na descoberta das novidades da escola. E aí, continuou na mesma tranquilidade, apesar, porque já é uma outra fase, onde os amiguinhos, os coleguinhas, cada um quer influenciar. E aí, como foi a sua adolescência? Então, aos 7 anos, indo morar em Itacaimbó, começou a minha vida de estudos, realmente, de convívio. Eu sempre fui uma criança reservada, um adolescente também. Eu não tinha muitos amigos, mas poucos, porque eu prezo pela qualidade e não pela quantidade, não é? É bom saber Sempre. disso. Eu não quero ter 1 milhão de amigos, como o Roberto Carlos canta, não é? Preciso ter bons amigos. Deixa 1 milhão para Roberto Carlos mesmo, né, Padre? Justamente. Então, eu sempre fui um aluno, não é? Atento, disciplinado, buscando fazer a minha parte, não é?
sendo comprometido, é tanto que eu nunca repeti nenhum ano, não é realmente querendo aparecer, ser melhor, mas justamente por conta desta dedicação, não é, desse esforço, eu consegui ter uma boa infância e adolescência. Mas nunca arrumou nenhuma briga na escola? Não, assim, por eu ser realmente bem reservado, bem calmo, às vezes os meninos queriam, não é, atrair minha atenção para realmente se tornar amigos, se aproximar, mas assim, é claro, me relacionava com todos, convivia, mas não me deixava influenciar. Eu sempre tive a minha própria personalidade, então eu sempre prezei por estar no meu espaço e respeitando o espaço dos outros. Muita namorada nessa época, não, de adolescência? Umas paquerazinhas. Na adolescência, não, viu? Mas na juventude, sim, não é? Lá, então, quando eu fui para o ensino médio, então teve algumas paqueras, realmente, já era no tempo de ficar, não é? Mas como eu sempre fui reservado e era sempre de casa para a igreja, casa, escola, igreja. Então, justamente, isso fez com que eu não fosse tão afoito, eu não era muito festeiro, não é? Então, isso ajudava muito a ter uma vida centrada, não é? Mas assim, foi paquera ou chegou a namorar ainda com alguma menina? Já namorei escondido, né? Porque os pais dela não queriam que ela namorasse. Eu cheguei a namorar um pouquinho, mas foi realmente já próximo de entrar no seminário, então não foi um namoro profundo, foi coisa assim, não é, de escola. Eu fiquei com outras meninas, mas nada de avançar sinal, tudo realmente no equilíbrio. Muito bem, olha aí, o padre confessando, né, sua história, mas é importante, são experiências válidas. Aqui tem... É importante colocar, principalmente no dia de hoje, né, onde é o dia dos namorados, hoje o namoro é muito liberal, né, infelizmente, e as suas colocações de, não tempos muito atrás, mas tempos onde a gente já viu o respeito, e hoje muito mais que se precisa haver, e infelizmente não se tem essa consciência do verdadeiro namoro. Pegou um tempo também das meninas alvoroçadas, aí o senhor mais quieto, né, e foi ficando por ali e deu certo. É melhor ser padre mesmo. Nessa situação. José Silva, um abraço ao nosso Padre Gal. Gal é o que? Galã é? Ele coloca o Padre Gal. A pessoa é Gal, é? Botou aí Rose aqui, alto da balança, entendi aqui. Qual foi o maior sinal de decisão do chamado? Pronto, eu vou fazer essa pergunta porque é Aparecida, né? Aparecida também vai fazer uma pergunta dentro dessa. Eu já respondo, Gal, Rose, né? Deixa ele cantar uma canção aí, em seguida ele responde, tá bom? Então ele vai cantar mais uma canção e a gente responde já, mas uma canção que vai ajudar a gente também a ficar com essa curiosidade, eu também quero saber. Porque toma rumos errados na vida? Porque tantas dúvidas, lamentos, interrogações? Se você é o templo do Espírito Santo que ensina o caminho melhor para o jovem em renovação, deixe que o amor cure o coração, que as mágoas do passado se tornem em perdão, deixe que o olhar do Cristo seu Senhor transforme a sua vida, lhe faça um vencedor. Vem se entregar numa oração, render-se a Deus e a missão de ser o novo santo.
não mais querer se possuir, deixar-se invadir pelo Espírito de Deus. Vem se entregar numa oração, vem se entregar numa oração, render-se a Deus e a missão de ser um novo santo. Não mais querer se possuir, deixar-se invadir pelo Espírito de Deus. Não deixe que a sua vontade prevaleça, não permita que os outros dominem o seu coração. Saiba que o sangue de um Deus foi a recompensa da possível e total liberdade da salvação. Jogue-se agora aos pés da sua cruz e peça a Jesus o dom maior de Deus, recomeçar de novo, meu irmão, a história de amor que nunca terá fim. Vem se entregar numa oração, vem se entregar numa oração, render-se a Deus e a missão de ser um novo santo. Não mais querer se possuir, deixar-se invadir pelo Espírito de Deus. Para terminar, vem se entregar, vem se entregar numa oração, render-se a Deus e a missão de ser um novo santo. Não mais querer se possuir, deixar-se invadir pelo Espírito de Deus. Deixa-se invadir pelo Espírito de Deus. Deixa-se invadir pelo Espírito de Deus. Pois bem, como é forte esse refrão, né? Vem se entregar na oração, deixar o Espírito de Deus nos conduzir. Este é o programa História em Chamado, hoje com o padre Edson Alves. Ele é pároco da paróquia lá da cidade de Jardim, Nossa Senhora das Graças. Aqui a gente também abraça Maria de Fátima Barbosa, em Taquaritinga do Norte, Pernambuco, Geo Araújo. Tem um falando da vocação, Aparecida, que nos acompanha, ela consagrada, está com o esposo Nazareno. E também Gal e Rose, lá no Alto da Balança. Padre, é muito jovem ainda, mas como é que de fato ela colocou aí, qual foi o sinal, né, para esse chamado? Como é que isso, em que momento isso apareceu da sua vida? Porque como jovem, teve as paqueras, namorou, podia construir uma família, trilhar outro caminho profissional, tinha outros, né, campos abertos para fazer um caminho, mesmo com Deus também. De repente chega esse chamado, que é uma responsabilidade muito grande, principalmente nos dias de hoje. Então, naquela época, eu vi aí uma coisa muito linda, as pessoas lhe pedindo a bênção, pessoas de mais idade, esses ainda, mas a gente viu que mudou muito. Hoje não se pede nem bênção a pai e mãe, na maioria das vezes, muitos jovens já não conseguem mais
perceber a importância da bênção. Mas como foi, de fato, esse sinal, esse desejo pelo sacerdócio? Pois bem, antes de tudo, não é? Voltando um pouco à questão da minha infância, meus avós eram muito religiosos, como praticamente, não é, todos os idosos, nossos avós, eles tinham esta veia bem realmente espiritual. Então eu fui crescendo vendo o meu avô paterno, que já é falecido, ele sempre tinha o seu momento de oração, quando todas 6 horas da noite ele rezava o terço, se ajoelhava. Quando tinha as missas pela TV, eu via que ele ia assistir, inclusive ele era gordo, né? Ficava na frente da televisão e ninguém via, só ele, a missa. Então eu fui crescendo vendo aquela fé do meu avô, também da minha avó. E depois que eu fui morar com a minha mãe, eu tive contato com a minha avó materna. E ela era muito católica, ainda está viva, né? A mãe da minha mãe, que mora em Dacaimbó, Dona Edith, ela me chamou uma vez para ir para a missa e eu fui com ela fazendo companhia e gostei muito. A segunda vez que tinha missa, ela não pôde ir, eu perguntei, não é, se eu poderia ir. Eu já tinha os meus 8 anos. E naquele tempo era mais tranquilo, né? Tacaimbó era bem mais pacato do que hoje. Então, eu fui tranquilo para a missa e, a partir daquela missa, eu fui convidado para fazer uma leitura. E, a partir dessa leitura na missa, eu fui para a catequese, depois veio a crisma. Depois da crisma, então, veio a caminhada vocacional, onde a minha catequista, primeiro, não é, o sinal, lembrei, não é, da pergunta, o sinal para a minha vocação, eu creio que foi através da minha catequista de Eucaristia, a senhora Helena, de saudosa memória. No dia da minha primeira comunhão, aos 13 anos, ela chegou na hora mesmo da missa e perguntou, Edson, você nunca pensou em ser padre? Aí eu disse, não. Ela disse, porque o sacerdócio é tão importante na igreja. E o padre estava celebrando a missa e ela, naquela preparação, né, da organização para receber a comunhão, e eu disse, não, nunca pensei. Então, eu senti como foi realmente, aquela senhora foi um instrumento de Deus na minha vida, na minha primeira Eucaristia. E depois eu fui para a Crisma, participei dos encontros vocacionais, 2 anos, e aí, então, chegou, né, a aprovação. No final, teve o ROV, que é o Retiro de Opção de Vida, e eu fui aceito para entrar no seminário. Ô padre, é muito importante, né, como Deus vai usando quem Ele quer. O normal, assim, seria assim, um padre convidar como coroinha, mas veja a importância de uma catequista, né? Como Deus usou ela naquele momento, porque às vezes já vi outros padres, eu era coroinha, o padre me convidou, eu senti, mas assim, uma catequista chegar para um adolescente, entendeu? Você não sente vontade, ali já é a voz de Deus, né, aguçando o sentimento daquele jovem. Então, assim, é fantástico, por isso que a gente, às vezes, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? A leitura de hoje dos Reis fala de Elias, na brisa. Então, o mais importante é a gente perceber, né, como essa catequista foi usada. E está aí o projeto de Deus. Ela podia ter feito uma pergunta por curiosidade, mas ali tinha por trás um... Então é importante... Ela fez ele enxergar o que ele ainda não estava enxergando. Não estava enxergando. E assim, tem gente que pensa que o dom é só para ele, né? Então eu tenho o dom para mim. Não, Deus dá a quem Ele quer, o Espírito... Bom, que graças a Deus que o Espírito Santo não é propriedade de ninguém privada. Ele habita naqueles que se abrem, que é batizado, mas o dom é para isso. Então, foi aquela catequista, o nome dela? Helena. Helena, pronto. E tem uma Helena aqui lá do Piauí, olha o que é que ela diz. Deixa eu ver se eu consigo. É maravilhoso, Deus é maravilhoso, pois me deu a graça de estar assistindo um programa que leva para Deus
Só assim caminhamos juntos para as coisas de Deus, veja. Então não é coincidência, não. Está uma Helena aqui já também sentindo essa força. Mas aí a gente vai seguir. Deixa eu abraçar a Andresa lá em Peladas, Vila de Peladas, Rosa da Silva. Só que Lígia, né? Maria Lígia, ela diz: Padre Edson, que música linda, fechei os olhos e me senti no encontro vocacional. Vamos cantar de novo para ela, né? Tem ela e tem outros aqui que acharam fantástica essa música. Gostei muito do refrão também, é muito linda. Eu poderia tocar essa, Carla? Você deixa eu tocar? tocar? É melhor, tá vendo? Aqui a gente tá descobrindo. Ele não só canta, mas vai tocar também, viu? Vamos lá. E eu nem arranho, né? Então o programa Um História e um Chamado, né? O programa Um História e um Chamado vai apresentar agora, né, o padre que cantou, agora vai tocar, melhor ainda, né? Vamos lá, Ana Carla fica aí na reserva, no banco. Porque toma rumos errados na vida, porque tantas dúvidas, lamentos, interrogações. Se você é o templo do Espírito Santo que ensina o caminho melhor para o jovem em renovação, deixe que o amor cure o coração, que as mágoas do passado se tornem em perdão. Deixe que o olhar do Cristo seu Senhor transforme a sua vida, lhe faça um vencedor. Deixe entregar numa oração, render-se a Deus e a missão de ser um novo santo. Não mais querer se possuir, deixar-se invadir pelo Espírito de Deus. Vem se entregar numa oração, render-se a Deus e a missão de ser um novo santo. Não mais querer se possuir, deixar-se invadir pelo Espírito de Deus. Não deixe que a sua vontade prevaleça, não permita que os outros dominem o seu coração. Saiba que o sangue de um Deus foi a recompensa da possível e total liberdade da salvação. Jogue-se agora aos pés da sua cruz e peça a Jesus o dom maior de Deus. Recomeçar de novo, meu irmão, a história de amor que nunca terá fim. Vem se entregar numa oração, render-se a Deus e a missão de ser um novo santo. Não mais querer se possuir, deixar-se invadir pelo Espírito de Deus. Deixar-se invadir pelo Espírito de Deus.
programa uma História Chamada, hoje com o padre Edson. Com o padre Edson, né? Pode afastar o teclado aí. Pois bem. Pode. Vamos escutar algumas coisas muito emocionantes, né? Bendita aquela santa, né, catequista que bem-aventurada aquela santa catequista que anunciou, né? Deixa eu atender aqui, Eduardo. Não, vou começar por aqui, senão depois eu esqueço. Gisele Maciel, ela pergunta assim: Padre, o que é um deserto espiritual? O que é um deserto espiritual? O deserto espiritual. A palavra deserto, ela pode expressar vários significados, não é? Tem o deserto geográfico, que é o lugar realmente, não é, difícil, de escassez de água, de vida, de tudo. Tem o deserto, então, espiritual, onde os santos vivenciaram esta experiência de dor, de sofrimento, de a fé enfraquecer durante a sua vida, diante das provações, das dificuldades. Então, esse deserto espiritual é quando muitas vezes tem este sentido, não é? Onde a nossa fé está fragilizada, como neste tempo que estamos vivendo, né, de pandemia, tantas pessoas que se encontram nesse deserto espiritual, sem poder ir à igreja, sem poder receber a comunhão. Porém, tem o deserto no sentido positivo, que é no retiro. Nos retiros tinha um momento de meditação, de reflexão, e o momento do deserto, que é o lugar do encontro com Deus, onde a gente vai parar para escutar a voz de Deus. Quer dizer que esse outro sentido do deserto seria mais para ela assim uma aridez, né? Aridez espiritual. Isso. Tá mais porque aí existem essas duas possibilidades. O deserto, que a gente se retira para uma oração, e aquele, acho que no caso dela é mais uma aridez espiritual. Muito bem, Gisele, obrigado pela pergunta. Você pode fazer mais perguntas. João Lima, peço oração pela vida de Eduarda, recém-casada, com o marido na UTI, que Jesus acalme o coração dela. Jesus, eu confio em vós. Também Deda diz: amei a música, muito bonita. Eduardo Deodato. E toca melhor que eu, viu? Eu ia dizer, não, fica aí mesmo, Ana Carla, deixa o padre ir aqui comigo, que a unção é maior como padre. Helenildo Abílio, um abraço, Helenildo. Andresa, Milena fazendo aniversário, Deus abençoe Milena. Rosa da Silva, Carmen, olha aí, Carmen, ela diz aqui: Carminha, linda música, muito bem. José Silva, vocação numa catequese enxergada através dos olhos de Deus. Senti que essa música foi a que revela a vocação descoberta nele, que Deus aumente, né? Olha aí, a visão de José aqui, né? José Silva, é de lá, paroquiano. Sim, Né? Inclusive, com licença, esta canção eu aprendi em um retiro, meu último retiro, não é? Porque quando eu participava do grupo jovem e de tantos outros grupos lá em Itacaimbó, então, no último retiro, no ano seguinte, não é, eu iria entrar no seminário, então foi a minha despedida. Então, foi muito emocionante, muito choro. Minha mãe, inclusive, toda vez que escuta essa música, ela se emociona. Ainda bem que ela não está aqui, presente, né? Senão ela ia se emocionar. Então, realmente foi uma entrega, não é? Como diz a música, por que tomar rumos errados na vida? Então, se a gente escuta a voz de Deus, a gente não toma rumo errado, a gente se encontra realmente. Muito bem, aqui Deda diz assim: estou encantada, não tem presente melhor para hoje, em que comemoramos o Dia dos Namorados. Estou vindo com meu eterno namorado, meu esposo Antônio, né? Eterno enquanto dure, né? Aqui na Terra. Mas aí
essa eternidade na terra, porque no céu nós vamos ser como um anjo, já disse Jesus. Então aproveita aí, Deda, né? Aproveita aí seu Antônio, né? Que aí é eternidade para aqui, para a terra. Na eternidade lá no céu não tem essa boquinha de marido e mulher, de namorado não, né? Tem que aproveitar aqui. Eu não sei porque os casais encontram tanto tempo para brigar se só é aqui na terra, né? André Lucena, linda música, padre, que Deus abençoe, né? Eduardo Alves. E a gente vai seguindo aqui com os irmãos que estão partilhando. Pode fazer pergunta ao padre. Maria Amélia, qual foi a música que marcou a descoberta da vocação? Foi essa, né? Falou? Foi, justamente. Foi Essa despertou mais ainda, não é? Muito bem. Então, Marina Gabriela, que lindo nosso padre cantar e tocar. Parabéns, padre. Sou da cidade de Jardim. Conhece Marina? Marina? Sim, sim. Pronto. O senhor padre conhece todos os paroquianos, né? Eu procuro conhecer as ovelhas. Muito bem, muito bem. Tem as ovelhas e, como dizia o padre Sérgio, as ovelhas, né? Que são mais idosas. Mas aí, padre, a gente está muito bom a conversa e tocando ficou melhor ainda. Quer ir para lá não, né, cara? Mas assim, então esse passo da descoberta da vocação e no seminário, as crises, porque a vocação não tem crise, quem tem crise somos nós, né? A vocação é sempre uma vocação. Mas é natural, é normal até conflito de fé, de questão. É isso mesmo? Como foi? Conta aí. Como foi esse tempo no seminário, lidar com outras realidades, com outros jovens, como é que foi essa trajetória aí pelo seminário? Realmente, o tempo de seminário é um tempo único na nossa vida, não é? Porque, voltando um pouco às minhas origens, eu esqueci deste ponto muito importante, que a minha família é uma família humilde, não é? Simples, e eu cresci assim, nesta simplicidade da vida. Hoje nós estávamos partilhando, não é, a primeira leitura do Livro dos Reis, onde vemos Deus que se revela na brisa leve, na simplicidade da vida. Então, como diz a palavra também, Deus ele se revela aos pequenos, não aos sábios e entendidos, não é? Então, justamente no tempo do seminário, 10 anos, foi 2 anos de encontros vocacionais, o primeiro ano do propedêutico, que foi em Pesqueira, aí depois a faculdade de filosofia, 4 anos em Caruaru, depois mais 4 anos já a faculdade de teologia e depois um ano de estágio. Mas o tempo no seminário é um tempo... O meu primeiro ano no propedêutico foi um tempo rico. Eu digo que foi o ano que eu mais realmente aprendi na minha vida, não é? No sentido espiritual. Um tempo muito rico de descoberta, de fortalecimento da fé, da vocação, porque estava distante, não é? Saindo da família, da comunidade, para outra cidade, outra diocese, que era em Pesqueira. Então, realmente, muitas descobertas, muitas dificuldades também, não é? De relacionamento, diante de pessoas tão diversas. Mas, graças a Deus, nossa turma do propedêutico eram 14, inclusive só 5 foram ordenados, os outros, alguns foram discernindo outras vocações e ficaram, então... De 14, só 5. Só 5 foram ordenados. Então vamos lá, os nomes. Padre Edson, Padre Jefferson... Padre Paulo Jorge... Paulo Jorge... E o Padre Wagner, de São Caetano, e o Padre José, de Lima. Ele ficou 1 ano, não é? Repetiu 2 anos o propedêutico, então a gente passou e ele ficou realmente para depois, não é? Mas nós consideramos também ele da nossa turma. Deixa eu ver se eu lembro a data. 7 de novembro de 2017, foi isso? 9, quase acerta. Errei por 2 dias, né? Isso. É o sinal. Olha, veja como é importante. Aqui está o Deda. Ela diz: Padre, eu não sabia que cantava tão bem. Parabéns, Deus abençoe. Olha como é importante, né? A TV hoje deu essa possibilidade de ver o padre tocando, porque não dá para tocar e cantar na missa ao mesmo tempo, né? Vai celebrando. Mas eu queria fazer uma pergunta.
Nesse período veio um pensamento de desistir, que sempre, né, a gente faz essa pergunta porque é um caminho. É verdade. A minha maior dificuldade no seminário foi em relação à dimensão acadêmica, porque a gente sai de uma realidade pública, onde a gente passa um mês com uma apostila para dar conta, e numa faculdade, em uma semana, a gente tem que dar conta. Cada professor que passa um livro, uma apostila, então eu achava que eu não ia conseguir, não é, dar conta de tanta produção de texto, mesmo que eu tive uma vida, não é, tranquila, dedicada no ensino médio, mas é um choque de realidade. Então, no meu primeiro ano, justamente, de seminário, na filosofia, não é? No Seminário Maior em Caruaru, então, no final do semestre, eu tive esse pensamento de dar um tempo, não é, para refletir melhor a minha vocação, mas eu conversei com o padre reitor, que era o padre Ademilton, e assim ele me convenceu de ir para as férias, rezar, pensar, conversar com o padre, inclusive que me enviou para o seminário, Padre Osvaldo. E assim eu tive as férias e voltei. Graças a Deus estou aqui. Venci a crise. Não é todo mundo, se não teve crise, terá. Não é? Faz parte. A gente aprende com as crises. Não pode ficar na crise, né? Tem que avançar. Muito bem, pega uma aguinha aí para a gente, já que está cantando, né? Então pode tomar uma aguinha aí. É muito bonito, né? E o padre tem um brilho, um brilho diferenciado, já dizia Jesus a Santa Faustina. E nós precisamos entender. E um padre que toca, um padre que canta nessa conjuntura de hoje, ajuda muito, né? Porque transforma aquela canção numa oração, como a gente cantou aqui, que Lígia disse assim: fechei meus olhos e me senti-se na presença de Jesus. Também Helena. Alguma pergunta, Ana Carla, quer fazer? Então, passado aqui Rose Silva, fiquei surpresa com o dom também da música. Nosso Padre é cheio do Espírito Santo, né? Pois bem, olha aí, coisa boa. Todo mundo aí, então isso foi Deus que preparou esse momento, porque as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer esse lado também, na verdade, esse dom, né? Um dom bonito, a voz bem centrada. Inclusive, amanhã, daqui a pouco, a gente vai falar. Na live ele canta tudo por Jesus, nada sem Maria. Eu gostei do ritmo lá. Então, passado esse período, essas provas aí, ou essas que eu digo que foi até pequena, a dificuldade normal mediante a outros que talvez não. Então, e entra para o sacerdócio, o diaconato, a preparação depois do sacerdócio. E aí vem para uma paróquia, né? Diga antes onde passou aí como diácono, seminarista, quais foram os lugares que fez pastoral? Bom, durante o tempo do seminário, a gente tem a experiência de todo final de semana fazermos a pastoral, que a gente chama, não é? Nós temos as dimensões no seminário, a dimensão espiritual, acadêmica, a pastoral, justamente a dimensão humano-afetiva. Então, na dimensão pastoral, nós temos essa experiência do contato com o povo, então eu passei em várias paróquias fazendo a pastoral, em Xangrande, na paróquia São José, em Taquaritinga, em Bezerros, aqui em Caruaru, na paróquia do Rosário, na comunidade de Pau Santo. E o meu último ano foi em São Sebastião, comunidade paróquia São Sebastião, em Bezerros. Então, terminando o seminário, eu fiz o meu estágio pastoral com o padre Antônio Urbano, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no ano de 2017, que foi o ano da minha ordenação. E depois, então, no ano 2018, eu fui enviado para a paróquia Nossa Senhora das Graças, que antes ainda era área pastoral.
Então vai fazer 3 anos que eu estou lá, na paróquia Nossa Senhora das Graças, Cidade Jardim, servindo. Qual foi o momento que mais lhe marcou durante o seminário, antes da ordenação? Qual o momento que mais lhe marcou em relação à vocação, assim, uma experiência que o senhor teve, um lugar talvez que foi, algum momento que mais lhe marcou? São muitos momentos, viu? Eu vou destacar um. Lá em Pesqueira nós tínhamos, uma cidade muito religiosa, não é? Então tem a Terra da Misericórdia, inclusive, não é? Lá em Arco Verde. Padre Adilson Simões. Então foi um fortalecimento quando eu conheci aquele lugar. Também Simbres, em Nossa Senhora das Graças. Então, por isso que eu disse que o propedêutico foi um ano rico, porque tinha esses lugares que favoreciam, não é, a descoberta, o fortalecimento da fé. Então, mais nessa dimensão espiritual, esse conhecimento, não é, de Deus, da Igreja, dos santos, também a devoção à Virgem Maria, que faz parte da nossa caminhada cristã. Inclusive, eu quero cantar com vocês uma música mariana também, não é? Vocacional, depois. Vamos cantar, sim. O senhor falando que a experiência desse surgimento da vocação foi ali através da catequista, naquele momento daquela interrogação. Mas, antes disso, ou até em algum momento, houve o pensamento em construir família, em ir por esse outro lado, ou a partir daquele momento foi só o sacerdócio? Não, o pensamento realmente da descoberta. Durante todo o seminário é um tempo de discernimento, não é? Não é à toa que são 10 anos para a gente descobrir. Então, a gente está ali, não é? A gente convive com as famílias e vai percebendo se nós nos encontramos naquela vocação, não é? Eu gosto muito de crianças e um padre, ele é homem, não é? Ele deve ser um bom pai espiritual. Então ele tem que realmente amar as pessoas e valorizar as famílias, só que de acordo com a sua vocação, não é? Para amar e servir. Muito bem. Quer perguntar mais alguma coisa? Não, se quiser, fica à vontade. Pois bem, padre, o seu jeito quieto, bem tranquilo de ser, calmo. Teve alguém, sempre a gente às vezes encontra na vida da gente alguém que fica pegando no pé da gente. No seminário apareceu um daquele meio espivitado assim, né, que pegou no seu pé, não. Ou lembra de algum que ficava assim, "Ei, esse é quietinho demais, esse é santinho." Não, né? Sempre tem aqueles engraçadinhos, não é? Aqueles que querem carregar nós para o time deles. Não é? Mas assim, tranquilo, eu sempre, graças a Deus, eu tenho esse dom da paciência e facilita a convivência demais. E é claro, não é, o que tira muito a minha paciência é a falsidade, é a inveja, a fofoca, essas coisas, mas a gente releva, não é? Com a graça de Deus. Tem que ser muito misericordioso, né, padre? Esse é santo, esse é santo. Tem que ser muito misericordioso. Pois bem, Magno Pontes, ele diz assim, Padre Edson, como diácono, ficou 1 ano na paróquia de Guadalupe, né? Aí ele falou aqui, muito bem, Magno, um abraço. E aqui eu percebo também, a gente vai falar agora um pouquinho, Alisson, né? Alisson é uma figura, Alisson, eu conheci Alisson bem pequenininho, né? E muito jovem ainda. Alisson, ele diz, parabéns, Padre Edson Alves da Cunha. Deus ilumine sua missão, é um grande amigo que o tenho no coração. Isso é muito importante, né? Pouco tempo de paróquia, mas ele coloca aqui algo, amigos são poucos, né? E ele tem com essa amizade, com esse respeito, mas ele não só está falando aqui, eu percebo lá, né? Nas entrelinhas lá, quando a gente está tocando, eu vejo assim, a amizade que de fato foi sendo construída. Então é uma graça ter ele jovem ainda, mas assim tão ativo na paróquia, tem ajudado muito também, né? Mas algum paroquiano já tirou essa paciência um pouco, não? Sim. Mas Deus me deu a força, a sabedoria de realmente superar. Muito bem. Eu já
Muitas vezes tirei a paciência do padre, né? Aperreando ele lá. Chegava nervoso, agitado, mas faz parte, padre. Foi uma graça, sempre me acolheu. Sou muito grato. Teve um momento muito difícil que eu cheguei às lutas da gente. Mas aqui também tem a Liane Marilene. Boa noite, Naldo. Peço oração por mim e por minha família, principalmente para aquelas pessoas que estão com vírus, sofrendo, que eu estou assistindo aqui. Sítio Pega Pé de Frei Miguelinho. Olha aí onde nós estamos chegando, lá dentro do Sítio Pega Pé. Um abraço, Marilene, Eliane Marilene. O padre, então, de repente, assumiu uma paróquia e a gente vai adentrar um pouquinho para... Vamos cantar logo a música de Maria, né? Depois a gente entra na paróquia Nossa Senhora das Graças. Vamos então reconhecer o amor de mãe, aquela que foi a primeira a ser a escolhida, aquela que respondeu com amor o seu chamado para ser a mãe do Salvador e nossa. A ela supliquemos o seu amor, a sua intercessão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz, um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão, um coração quer assim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz, olhos abertos para a sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os tronos renegam, reino de Deus que renova esta terra. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Muito bem. Deixa eu fazer a pergunta de socorro e depois a gente entra na questão da paróquia. A gente já está seguindo para o final. Ela faz uma pergunta aqui, que dentro dessa pergunta eu também vou fazer uma. Veja, tem alguns padres que são uma graça de Deus. Padre Reginaldo Manzotti, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello e tantos outros. Mas o que eu gostaria de que a gente católico olhasse mais para o padre do que para a mídia que ele carrega. Porque, às vezes, tem tanto padre com tanto dom, feito Padre Edson, que não tem a mídia que os outros têm, mas que é um sacerdote, mesmo aquele que tem a mídia ou que não tem a seu favor. E nós, católicos, devemos olhar o padre pelo padre, não, porque nem todo padre canta, nem todo padre toca, e depois o padre não veio para ser artista, né? O padre veio para cuidar do povo, para rezar pelo povo. Então, Socorro faz uma pergunta aqui. Eu sei que Deus se utiliza das ferramentas, dos instrumentos, mas olha, padre é padre, né? Porque se você pegar um cantor, ele não vai poder lhe confessar, e às vezes canta melhor do que o padre, não vai poder lhe absolver, né?
Mas Socorro pergunta assim: boa noite, Pai Naldo e Ana Carla. Benção, padre. Padre, diante dessa enfermidade, dessa pandemia, como o senhor acha que os católicos estão reagindo? Olha, é uma boa pergunta, né? Então responda para Socorro Lopes, né? E aí, enquanto cantava, Lúcia colocou aqui um bonequinho chorando, como faz bem uma música, né? Quem ama Nossa Senhora, quando canta uma música, já sente logo a presença dela. Mas responda aí, por favor, para Socorro Lopes. Deus abençoe, Socorro, e a todos que nos acompanham. Então, realmente são muitos os sentimentos que perpassam neste momento de pandemia na vida de todos. Tem aqueles católicos mais fiéis que realmente não se deixam abalar, não se deixam intimidar diante desta pandemia, diante das dificuldades, mas que perseveram na oração, estão ali na luta, na batalha. Aqueles que não podem ir para a igreja, participar da equipe de celebração, principalmente os mais idosos, assistem em casa, ligam, estão em comunhão, permanecem em comunhão com a igreja. Por outro lado, tem aqueles catocos, Os catocos são aqueles infiéis de IBGE, católicos de IBGE, que não tinham uma vida de igreja, então não está fazendo falta, eu creio, Está sendo uma normalidade para muitos. Mas quem é fiel realmente sofre, com certeza eu entendo. Aqueles que não podem estar recebendo a Eucaristia, tantas famílias que têm crianças para batizar, tantas pessoas que marcaram o casamento e não puderam realizar durante este ano, mas a certeza que nós temos é que Deus é maior do que todas as coisas e com Ele nós venceremos. Olha aí, que bela resposta, né? Então, coisa boa. Gostei do catoco. O catoco não vai muito longe, né? Tem que ser católico mesmo e praticante. Aqui Maria de Fátima está lá em Itaquaritinga, ela coloca assim, como o Frei Gilson é muito bom, mas Frei Gilson, a gente tocou com ele em Capivara, agora não dá mais, já está numa dimensão que a agenda dele não permite. Mas é bom, o Frei Gilson é maravilhoso. Ana Carla, a gente estava lá com ele, lá no encontro lá, né? Eu conheci, eu sentei na mesa, jantei com ele, conversei com ele, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Fábio. É uma riqueza, mas o que eu quis dizer é que as pessoas olhem para outros padres também, os mais simples. Deus revela. Foi numa catequista revelado para Padre Edson ser padre. Então, que bom que nós temos padres que levam para muita gente, mas o que eu digo é para a gente não ter cuidado de olhar mais para a mídia, para a fama, do que para o padre, porque o importante para nós é o padre que traz Jesus, e não o que ele pode fazer, né? Então, do padre, ele pode cantar, ele pode tocar, ele pode ser famoso, mas, para mim, o que é mais importante é, uma vez, eu me lembro, Padre Zezinho vinha para Toritama, e a mulher quase que dá em mim, porque era para ir para Padre Zezinho, na época, Padre Zezinho, e eu disse, não, eu vou lá na periferia, na favela, vou levar comida para quem está com fome, vou levar a palavra também. Então, Padre Zezinho, eu escuto ele depois no CD, um certo Galileu. Então, naquele momento, eu não me empolguei pelo padre, eu vi que Deus estava me colocando numa necessidade maior. Aqui, né, já que está falando em Padre Ivo, Naldo, um abraço a você, Ana Carla, ao Padre Edson. Que bom ver este homem de Deus sendo exemplo. Padre Ivo, da Diocese de Nazaré. Padre Ivo, Diocese de Nazaré. Pronto, olha aí. Padre Ivo também é fantástico, ele sempre participa conosco e sempre nos ajuda aqui com as partilhas, né? Padre Ivo tem uma história bonita lá em Frei Miguelinho, né? Foi jogador de futebol, artilheiro, jogou em profissional. Tem uma história bonita também, Deus pegou ele. Gente fina demais, um ser humano fantástico. Alisson diz assim, Padre Edson, com sua paciência, tem elevado o sentido da força da oração em nossa paróquia. Olha aí, né? Então, veio o padre certo, na hora certa, para a paróquia Nossa Senhora das Graças. Se viesse um mais quente assim, mas não, tem que ser um padre calmo, para cada momento Deus dá. Como nós estamos agora com Dom Rui, né?
Rose Silva diz: ama essa canção. Outra coisa, padre, uma preocupação é, as pessoas sempre me perguntam assim, quando acabar, né? Várias pessoas me disseram, quando acabar essa pandemia, será que as pessoas vão procurar mais Deus? Eu vou dizer o que eu respondi, você diz aí que você vai responder. Veja, eu disse assim, quem está procurando Deus agora, com certeza vai procurar depois. Mas quem não está procurando agora, depois ele vai querer se esbaldar em tanta coisa. Então, eu acho assim, que como a Bíblia diz, quem está rezando, continue rezando, quem está fazendo errado, continue fazendo errado. Então, assim, vai muito... E a gente deve procurar Deus não por causa de pandemia para acabar, a gente deve procurar Deus porque Deus é Deus. Eu disse, olha, eu já parei de estar tanto pedindo pela pandemia acabar, né? Deus já escutou tanto e eu continuo pedindo, é bom, não é nessa questão. A gente deve insistir na oração. Mas assim, não é bom também a gente pedir para Deus dar força, para a gente atravessar isso e depois socorrer os outros que vão estar enfraquecidos. Então, a oração também é importante nesse tempo. Então, assim, quando terminar essa pandemia, que ninguém sabe quanto tempo vai levar, mas aí, na sua visão, vai aparecer mais gente para rezar ou como é? Vão se acostumar com as lives da vida? Olha, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, não é? Porque o ser humano é um mistério e cada um reage de uma forma, como você bem falou. Aqueles que já tinham esta fidelidade a Jesus Cristo, à igreja, com certeza eles vão buscar, voltar, não é? Continuar a sua missão. Mas os acomodados, eles vão preferir as missas televisivas, não é? Porque até estão se acostumando, não é? A gente está louvando a Deus realmente pelas redes sociais, não é? Pelas TVs, mas a gente sabe que a presença é fundamental, não é? Para receber, você não pode receber a comunhão pela TV. É claro que tem a sua importância, eu sou muito a favor das missas televisivas, né, através das redes sociais, mas a gente não pode se acomodar. As missas televisivas é justamente para quem não pode, principalmente quem não pode ir à igreja, não é? Então a gente precisa ter muito discernimento e sabedoria e fidelidade para a gente seguir adiante a nossa missão. Não dá para assistir uma missa pela TV deitado na rede, né? Deitado na cama, né? Eu não sei se alguém faz isso, mas pelo amor de Deus, fique pelo menos sentado na sala e vá acompanhando, né? Eu espero que nem tenha gente assim acompanhando missa desse jeito. Depois aqui, Naldo, eu já participei muito da missa do Padre Ivo, muito bonita a palavra. Olha aí, Padre Ivo, Eliane, né? Eliane, aí do Pega Pé, muito bom, testemunhando aí, é muito bom a homilia do Padre Ivo, né? A homilia do nosso bispo, diz Maria de Fátima, Dom José Rui, ontem foi profética, né? Compartilhei para os mais católicos ouvir, olha aí, tá? Foi muito... Ana Carla que o diga, viu? Ana Carla gostou muito da homilia do padre, foi muito profunda, do nosso bispo. Então, padre, vamos chegar agora, já no final, e a gente vai fazer uma pergunta e, mediante essa chegada, são 2 anos, que está, 2 anos na cidade. Isso, na vai Pará. completar 3 dias, 2 de fevereiro. Pois bem, esses 2 anos e poucos, na chegada para Nossa Senhora das Graças, na paróquia, chega com muita expectativa, né? Um campo novo de trabalho, de evangelização. Aí eu digo que o padre leva 1 ano conhecendo, né? No mínimo 1 ano, para conhecer as pastorais, para se reunir, e vai conhecendo aqueles que são mais empolgados, aqueles que são mais medrosos, tem de tudo, né? Numa paróquia, né? Tem uns que fica botando dificuldade para que o outro não caminhe, tem aquela disputa, tem de tudo. A gente sabe que tem comunidade, tem paróquia, tem na sociedade isso. Porém, por mais dificuldade que tinha, jamais se imaginaria, né, um coronavírus no meio disso tudo. E como está sendo lidar
com essa mudança de programação, de planos, né? Como tem sido, porque quando a gente rompeu o ano aqui, eu disse que os primeiros que quebraram fomos nós, porque não funciona mais lanchonete, nem livraria, nem nada, e a gente não tem uma renda paralela, não tem nada. A gente vive da misericórdia de Deus, porque os encontros, né, que a gente juntava gente, que vendia um almoço, abria uma lanchonete e a livraria. Mas eu estou muito feliz, né? Se tem alguém que quebrou e ficou feliz, foi eu, porque eu não perdi minha fé, não perdi a esperança. E nunca falta nada nesses 11 anos, 12 de comunidade. Deus sempre é providência na vida da gente. Agora a gente tem que ter o pé no chão, saber que tem que andar de acordo, dançar de acordo com a música. Mas aqui a gente tem uma vantagem, falar da minha realidade. A gente não tem funcionários, são pessoas que são consagrados, que doam sua vida, né? Mas para a paróquia, que tem um funcionário, que tem uma despesa, que tem toda uma manutenção mais imediata, como foi na sua cabeça essa surpresa desagradável, vamos colocar assim, dessa pandemia? Eu confio muito na providência divina. Então, com isso, é mais fácil a gente superar as dificuldades da vida, não é? Então, realmente foi um choque, é desafiador para todos, em todos os sentidos, não é? Principalmente quem está à frente de uma paróquia, administrando, mas por confiar em Deus, na sua infinita providência, e nas pessoas de boa vontade. São muitos os católicos fiéis, né, que estão ali na oração, no compromisso com o dízimo, que mesmo não participando das missas, mas vão até a igreja, enviam o seu dízimo, as suas doações. Então, graças a Deus, eu tive este apoio do povo, não é? O povo fiel, o povo de Deus, a quem eu agradeço de coração, que não abandonaram a igreja. Mas, ao contrário, muitos se sensibilizaram e até, não é, se aproximaram mais com a sua dedicação, o seu amor, e justamente através da evangelização nas redes sociais, é mais exigente, a gente não tinha, não é, esta praia como nós temos agora, então é um desafio, mas realmente edificante, porque a gente consegue evangelizar até onde a gente não conseguia chegar. Muito bom. E para nós da TV aqui, que a gente tem essa missão através da TV Web, tem aqueles católicos, cristãos, que quando a internet está ruim, que não depende da gente, por mim a internet não ficava ruim nunca, né? E a gente corre atrás para manter a qualidade, até porque tem um compromisso com a evangelização. Tem aqueles que usam de misericórdia e entendem. Tem aqueles que acham que a gente tem que, né, fazer um milagre na internet. Eu ainda não descobri que milagre é esse quando a gente pega uma internet ruim. A gente transmitiu o dia todinho lá. Quando foi na hora da missa, começou. E olha que a gente paga a internet cara, é complicado. Pois bem, Magno Pontes, ele diz assim: Padre Edson, ficamos 8 horas trabalhando, 2 horas no atacadão, às vezes 2, às vezes 3, depende, né? E mais 2 horas de missa não podemos. É triste, né? Ele quer dizer aqui que não aguentar uma missa, né? Às vezes a missa nem 2 horas, é 1 hora. Pois bem, aqui também, Rose Silva, Naldo, sou catequista e não sei explicar, mas um catequista tem essa visão. Até numa homilia sentimos a espiritualidade de um padre, e tem momento que na hora que ele fala e nos olha, parece que sabe o que estamos sentindo ou passando, né? Isso é muito importante. Que bom, isso é comunhão, né? Está aberto, e principalmente na homilia. O padre hoje, ele colocou um ponto na homilia, e tinha uma criança lá brincando, e ele mostrou o sinal, como Deus revelou a Elias. E eu olhei para aquela criança e disse assim: poxa, tanta gente morrendo, preocupado com o coronavírus, sem nem ter pego. Essa criança aí tá dentro da missa, está ali, bem à vontade, brincando com o bichinho lá. Então, me chamou muita atenção. Para a gente concluir essa noite, a Renovação Carismática participou de grupo de oração, como é a sua visão,
qual foi sua experiência, né? Porque a igreja é fantástica, ela abre as portas, mas eu vi que a renovação, na minha experiência, foi fantástica, mas vi também que outras pessoas não entenderam o que era a renovação carismática. Mas com o tempo veio a maturidade, veio mais assim, na sua experiência de renovação carismática, como foi que aconteceu, como foi que surgiu no seu caminho? Então, lá em Itacaimbó, eu era, como se diz, bombril, não é? Era multiuso, participava de muitos grupos, movimentos pastorais, porque, inclusive, ministérios de música, por isso que eu aprendi um pouquinho o teclado, porque não tinha quem tocasse na igreja. Então, minha primeira missão, ao invés de pensar em ser coroinha, eu pensei em tocar. Eu seria mais útil tocando do que sendo coroinha. Eu nunca fui coroinha, viu? E foi, inclusive, uma das minhas dificuldades, no meu primeiro ano, colocar a túnica. Eu me senti muito estranho, porque eu nunca tinha sido coroinha. Mas, justamente... Da renovação, do grupo de oração. Certo, a dimensão carismática na minha vida justamente foi muito especial. Justamente, eu estava comentando, entre os grupos que eu participei, tive o grupo de oração lá em Itacaimbó e tive contato com o grupo de São Caetano, não é? Deus é Mais, Eterna Aliança. Então, eu conheci esta espiritualidade carismática e fiz seminário de vida, de espírito também, e sou a favor de uma renovação carismática equilibrada. Realmente, não é? A brisa leve, nada contra o fogo, não é? Mas o fogo pode devorar demais. Temos que ter o equilíbrio necessário entre a vida, a fé e a missão, não é? Muito bem, esse é o Padre Edson, o programa História Chamada. Ele está falando aí uma renovação carismática equilibrada. Um cristão equilibrado ajuda o outro, né? E ele foi falando, eu recordo do rapaz que botou a mão na minha cabeça, que a Ana Carla não aguenta mais contar essa história, mas que ele afundava o meu pescoço e ficava gritando para o Espírito Santo vir, né? E eu ficava muito agoniado, se o Espírito Santo demorar, eu vou morrer, né? Então, assim, mas aí depois eu entendi que era uma pessoa que ele estava começando, não conhecia ainda bem. Mas eu percebo assim, em relação à renovação carismática, é uma graça muito grande. O desequilíbrio, como fora da renovação carismática também, tem aqueles cristãos mais radicais, digamos assim, religiosos, né, mais radicais, que não precisa ser da renovação carismática. Tem um que bota uma cruz no peito que parece que ele é o bispo, né? Outro bota um rosário assim, e cada um tem seu estilo, e a gente respeita, mas muitas vezes a gente percebe que há um excesso, né, que há uma coisa que assim, não equilibra. Então, isso está na renovação, está dentro de outra pastoral, está na pessoa, não está naquilo que é ensinado. Então, os doutores da lei, os mestres da lei, eles conheciam tanto, mas só fazia pergunta para pegar Jesus. Então, era um desequilíbrio, uma doença deles lá que sempre vinha com maldade. Então, a gente quer agradecer você de casa, né? Você que participou conosco. Fale um pouquinho, vai cantar uma música para a gente encerrar. Eu quero lhe agradecer, foi muito bom. A hora voa, que a gente foi direto, que nem intervalo deu. Muita gente perguntando, participando. Fala um pouquinho dessa live de amanhã, para que as pessoas também... Eu vou acompanhar, vai dar tempo aí, a gente vai acompanhar. Muito bem, amanhã à noite, dia de Santo Antônio, às 19h30, até às 22h30, teremos a live junina, que será um arraiá solidário, como nós chamamos, para poder festejar, celebrar este mês junino, cada um na sua casa, nos acompanhando. Teremos apenas a equipe de organização e os músicos. Teremos a presença do apresentador e locutor Givanildo, da Rádio e TV Jornal, que vai animar, não é? Vai apresentar. E também, como objetivo, teremos a campanha de alimentos e de agasalho para as famílias mais carentes da nossa paróquia, das comunidades. Então, você participe conosco, vai ser uma alegria
Então iremos celebrar, festejar, não é, este mês junino. Terá um repertório religioso adaptado em estilo, ritmo de forró, não é? E também um repertório sadio com músicas de Luiz Gonzaga e outras MPBs, não é? Realmente que nos ajuda a refletir sobre o sentido da vida. Muito bem. Muito bem, feito o convite, eu sempre costumo, quando no programa uma história chamada entrevista, fazer algumas perguntas e pedir para que a pessoa, o entrevistado, responda apenas uma palavra. Tá? Então, eu vou fazendo aqui umas perguntas bem breves, e aí eu gostaria que o senhor pelo menos tentasse, porque todo mundo que aqui passa nunca consegue responder em uma palavra. Eu vou conseguir. Então, vamos lá. Deixa eu só... Padre Ivo, né, tá dando uns parabéns, isso foi muito bom, olha aí, coisa boa. Um padre sabe, né, conhece bem o outro, né, nas palavras. Então, muito bem, Padre Ivo, né, muito bom. Então, bem, vamos lá. E amanhã, lembrando de acompanhar aí o padre e todo o pessoal lá da paróquia Nossa Senhora das Graças com a sua live forró, né? Isso. Então, vamos lá. O que Deus é para você? Mistério. Mistério. Família. Base. Vocação. Fidelidade. No todo, o sacerdócio. Doação. Muito bem, eu estou começando a ficar até sem perguntas. Parabéns. Mas, uma comida preferida? Cuscuz. Uma música? Ele está indo mais fácil, ó. Esse pode ser mais de uma palavra, porque aí é o nome da música. Um dia escutei teu chamado, que a gente vai encerrar cantando ela. Certo. E aqui eu encerro, né? E um esporte, um hobby, um esporte, né? um hobby. Sim, uma das coisas, eu nunca gostei, na verdade, de esporte. Eu gostava no seminário de caminhada, não é? Exercício como caminhada, mas eu não tive essa, não é, preparação para esporte. Mas respeito, admiro quem gosta, mas eu prefiro uma boa caminhada quando eu tinha tempo no seminário para isso, não é? E é isso. Mas como hobby, é um livro, Sim, leitura justamente, música, eu gosto muito, principalmente religiosa, MPB. Uma MPB, qual é uma música assim que lhe marcou, que tem sempre aquela música de MPB, eu estava dizendo esses dias a Carla, que eu me lembrava muito de Djavan, né, que diz assim, um bom lugar para ler o livro, eu não consigo lembrar mais da letra, um dia frio, né, mas assim, no seu MPB aí, qual foi uma que lhe chamou a atenção? Assim, tem músicas belíssimas, com letras belíssimas. Eu curto muito Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. São várias músicas que passam mensagens realmente edificantes para todos. Luiz Gonzaga é uma escola, né? Luiz Gonzaga é uma escola. Eu pergunto um medo. Algum bicho? Posso dizer, perder a fé? Pode. É o maior medo que eu tenho. É que eu concluo, tá de parabéns, conseguiu responder. Estava combinado, não foi isso? Não estava. Não estou nem saber. Você saiu muito bem. E assim, são respostas precisas que nós precisamos, bem objetivas para esse tempo, né? Que nós precisamos ter convicção da nossa fé. E o padre, pode dizer a idade ou não? Sim. Pode. Quantos anos hoje, padre? A idade de Cristo. Tá vendo? Não é? Está muito jovem, então entrou no seminário com 21 anos. Com 21 anos, olha aí, tá vendo? Por isso que é um padre muito jovem ainda, mas já com uma experiência, né, muito boa, né, que leva essa paz, que leva essa mensagem do Cristo. Então vamos cantar para a gente fechar essa noite. Obrigado a você que você pode depois ir lá no Facebook, no YouTube e convidar alguém. Se você quer passar para alguém, passe como a irmã passou a homilia do bispo, passe aí para que conheçam melhor o Padre Edson. Hoje ele está na paróquia Nossa Senhora das Graças, amanhã pode estar na sua paróquia, então você já aproveita e já fica conhecendo um pouco da história dele. Então pronto, boa.
padre, eu ia falar nisso, né? Eu ia pedir pro padre rezar, mas nem foi preciso, né? Ele lembrou aqui que eu só pensei em cantar por conta do horário, mas fique à vontade, pode rezar com as pessoas que estão em casa, elas vão gostar muito. Vamos rezar a oração que nos faz irmãos, a oração que o próprio Jesus nos ensinou, pedindo a paz, a graça, a misericórdia divina para todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então agradeço de coração o convite de estar aqui na comunidade, é sempre uma alegria, me torno cada vez mais misericordioso. E a todos vocês que nos acompanharam, muita saúde, muita fé e muita paz. E um feliz dia dos namorados, né? Então vamos cantar para os namorados aí, padre. Isso. Escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo de tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz, amor. Nos mares do mundo navego e às redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim.